sou Vanessa Rodrigues, sou professora de ciências e hoje vamos falar sobre a extinção das espécies. Observe as imagens abaixo. Você acha que podemos encontrar uma preguiça gigante, um tigre-dente de sabre ou até mesmo um dinossauro na natureza atualmente? Provavelmente você respondeu que não. Mas por que não? Isso mesmo, porque eles já foram extintos, isto é, desapareceram do nosso planeta, seja por fenômenos naturais ou pela intervenção humana. Mas como sabemos da existência desses seres vivos? Através do estudo dos fósseis, que nos ajudam a entender a história da Terra e a evolução dos seres vivos. Agora, vocês podem me perguntar: o que são fósseis? Como eles são formados? Fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que viveram no passado e são encontrados em rochas sedimentares. Restos são partes de um ser vivo, como, por exemplo, conchas, dentes e ossos. E vestígios são evidências de sua existência, como, por exemplo, marcas de pegadas. Para que um fóssil seja preservado, são necessárias algumas condições específicas. Após a morte do organismo, é necessário que ele seja rapidamente soterrado para que assim pare o processo de decomposição. Com o passar do tempo, os sedimentos vão sendo ali depositados e sendo compactados, dando origem a uma rocha sedimentar com um fóssil dentro. Estudando a história do nosso planeta, percebemos que alguns momentos são marcados por extinções em massa, enquanto outros ocorrem o surgimento de novas espécies. Agora, vamos falar um pouco sobre o surgimento dessas novas espécies. Durante o período pré-cambriano, surgiram os primeiros seres vivos e os primeiros organismos multicelulares. Posteriormente, na Era Paleozoica, surgem as primeiras plantas terrestres. Também aparecem os primeiros animais invertebrados e ocorre a grande diversidade de seres vivos mais complexos, os peixes, anfíbios e répteis. Durante a Era Mesozoica, aparecem os primeiros mamíferos, os dinossauros, as aves e as plantas com flores. E na Era Cenozoica, que é a nossa era atual, aparecem os grandes mamíferos e os nossos ancestrais diretos. Antes de falarmos sobre as grandes extinções, vamos listar as principais causas dessas. São elas: variações intensas de temperatura devido ao efeito estufa ou a glaciações, diminuição de oxigênio nos mares, vulcanismo intenso, impacto de asteroides e variações acentuadas de nível do mar. A primeira grande extinção ocorreu durante o Ordoviciano, há 445 milhões de anos atrás. Nesse período, ocorreu o desaparecimento de 60% a 70% das espécies. A causa mais provável foi um período curto de glaciação, mas muito intenso, onde muitos organismos marinhos, como as esponjas e as algas, foram afetadas, assim como também moluscos, cefalópodes primitivos e os peixes sem mandíbula. A segunda grande extinção foi a extinção do Devoniano, onde ocorreu desaparecimento de cerca de 75% das espécies. As causas mais prováveis são mudanças no nível do mar, falta de oxigênio nas águas e até mesmo é cogitado a possibilidade da queda de um meteorito. Os organismos marinhos voltaram a ser os mais afetados, principalmente os corais, os braquiópodes e os peixes placodermos. Braquiópodes são animais invertebrados de corpo mole que são recobertos por essas duas válvulas. E placodermos são peixes que possuem a cabeça e o tórax cobertos por essas placas dérmicas.
A terceira extinção é a extinção do Permiano. Ela foi responsável pela maior extinção em massa já conhecida. Dizimou cerca de 90% das nossas espécies. As causas prováveis são mudanças drásticas ambientais ocasionadas por impactos de asteroides e atividades vulcânicas. Desapareceram nesse momento os últimos trilobitas e praticamente todos os insetos que viviam nessa época. Extinguiram-se também os répteis basais, assim como alguns tubarões e peixes ósseos. A quarta extinção aconteceu no final do Triássico e início do Jurássico e terminou com 70 a 80% das espécies viventes. As causas prováveis são eventos vulcânicos ocasionados pela movimentação de placas tectônicas que causaram o aquecimento do nosso planeta. Extinguiram-se muitas espécies terrestres, a maioria delas arcossauros, que são os ancestrais dos nossos dinossauros. A maioria dos grandes anfíbios também desapareceram nesse momento. A quinta extinção aconteceu no final do Cretáceo e início do Paleógeno e desapareceu 70% das espécies viventes. A causa mais provável foi o impacto de um asteroide que lançou milhões de toneladas de poeira na atmosfera, bloqueando a luz do Sol. Essa extinção é a mais conhecida, porque ela ocasionou o desaparecimento dos dinossauros. E grande parte das outras espécies também viviam nessa época. O maior indício disso é uma cratera encontrada na Península do Yucatán, no México. Agora vamos falar da sexta extinção. Não, você não ouviu errado e eu também não contei errado. Atualmente, muitos cientistas acreditam que estamos passando pela sexta extinção em massa. E você pode estar me perguntando, ou até mesmo já saber, será que essa extinção está sendo causada pela queda de um meteoro, pelo derramamento de lavas ou pela falta de oxigênio na nossa atmosfera? Mas você já deve saber a resposta. Não é nada disso que está acontecendo. A causa da extinção que está acontecendo nesse momento é o próprio homem. E para o conhecimento de vocês, vale também salientar a extinção que ocorreu durante o Pleistoceno. Ela não é considerada uma das 5 grandes extinções, mas ela também tem uma importância considerável porque ela extinguiu a megafauna que existia naquela época. A megafauna de mamíferos que vocês devem conhecer bem, dos tatus gigantes, das preguiças gigantes e dos mamutes. Acredita-se que a causa dessa extinção foi um grande período de glaciação. E você sabe quem estuda os fósseis e ajuda a decifrar a história do nosso planeta? Se você disse que são os paleontólogos, você acertou. Mas você poderia me dizer como é o trabalho desses profissionais? Como vocês podem observar nessa imagem, os paleontólogos são enviados até os chamados sítios paleontológicos, onde eles realizam o reconhecimento, escavação e transporte dos fósseis até o museu ou laboratório. Para isso, eles utilizam uma infinidade de equipamentos, como picaretas, martelos, pincéis e peneiras. É um trabalho demorado e bem delicado, tendo em vista a fragilidade de um fóssil. No laboratório ou museu, os cientistas irão fazer a limpeza dos fósseis e vão submetê-los a estudos minuciosos. Depois de concluída esta etapa, um molde de gesso é feito do fóssil e então é posto em exposição. Estes são os fósseis que costumamos ver em um museu. Eu trouxe para vocês 2 exemplares fósseis. Esse aqui é um peixe fóssil que foi coletado por um paleontólogo na bacia do Araripe. Já esse é um fóssil de um gastrópode que foi coletado aqui no Rio de Janeiro, na bacia de São José de Itaboraí, um importante sítio paleontológico. Se você ainda não conhece, você pode procurar saber mais e, de repente, até mesmo ir lá fazer uma visita. Se você quiser saber mais sobre os fósseis, você pode visitar virtualmente a coleção de fósseis do Museu Nacional. Para isso, basta que você procure na internet os termos Museu Nacional Paleontologia e vai aparecer logo no primeiro link
essa página. É só você clicar que você vai ser direcionado para a página do Museu Nacional e você pode viver um dia de paleontólogo. Inspirados por essa ideia de ser paleontólogo por um dia, que tal vocês investigarem quem foi o responsável pela extinção recente dos tigres da Tasmânia? Se você falou que foi o homem, você acertou. Esses animais foram dizimados por causa da caça ilegal. Bom, estamos caminhando para o fim da nossa aula. Vamos relembrar o que foi dito hoje? Ao longo da história da Terra, muitos grupos de seres vivos surgiram, enquanto outros desapareceram. Assim, temos a Era Paleozoica, na qual surge a grande diversidade de seres vivos, desde invertebrados até os peixes, anfíbios e répteis. A Era Mesozoica foi marcada pelo surgimento dos dinossauros. E a Cenozoica, que é a nossa era atual, foi quando ocorreu a diversificação dos mamíferos e o surgimento dos nossos ancestrais diretos. Os cientistas reconhecem 5 grandes extinções. As mais conhecidas ocorreram há 225 milhões de anos, ao final do período Permiano da Era Paleozoica, considerada a maior extinção em massa. E há 65 milhões de anos, ao final do período Cretáceo da Era Mesozoica, foi quando ocorreu a extinção dos dinossauros e, consequentemente, o surgimento dos mamíferos modernos, inclusive nós. Depois dessa pequena revisão, vamos testar seus conhecimentos. Eu preparei 4 perguntas para vocês responderem. Número 1. Quais são as 5 grandes extinções em massa? Segunda. Quais foram as principais causas das grandes extinções? Terceira. Em que era surgiram os dinossauros? E a última, em que era os trilobitas foram extintos? Vamos ver se você prestou bastante atenção na nossa aula. Eu tenho um desafio para vocês. Qual o nome da ciência que estuda os seres vivos do passado? Se você respondeu paleontologia, você acertou. E a pessoa que estuda ou trabalha com fósseis é chamado de paleontólogos. Agora, eu sugiro que você faça uma oficina de fósseis em sua casa. Para isso, é só você olhar seu material didático carioca na página 157. Lá tem um material e o passo a passo para você conseguir fazer a sua oficina. Eu também tenho como sugestão que vocês assistam o filme A Era do Gelo, para que vocês conheçam um pouco mais dos animais que viveram e se extinguiram durante o Pleistoceno. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima!